muito, mas eu não estou precisando disso agora. Obrigada, mas eu não quero fazer isso nesse momento. Infelizmente, eu não posso. E aí, você tem dificuldade em dizer não? Será que existem características que dificultam para a pessoa o dizer não? Vamos falar sobre isso? Olá, guerreiros! Sejam muito bem-vindos para mais uma sessão de terapia no campo. Hoje vamos falar sobre a importância de se dizer não. E eu me pergunto como uma palavra tão pequenininha, de somente 3 letras, pode impactar tanto algumas pessoas. Pessoas que têm dificuldade de se impor, dificuldade de se posicionar, e dificuldade em levantar limites. Mas é muito importante se dizer não. Sabe por quê? Porque quando a pessoa consegue dizer de modo direto e na hora certa o não, ela evita trazer para a própria vida a exaustão mental, a culpa de depois se arrepender de ter aceito o que não era necessário aceitar e também muita ansiedade, porque geralmente ela faz tudo o que ela precisa fazer e ainda precisa conciliar a necessidade do outro, que muitas vezes é até abusiva, não é mesmo? Mas existem algumas características de personalidade que fazem com que a pessoa tenha maior dificuldade em se posicionar e dizer não. Eu vou trazer 3 características. Vamos ver se você se enquadra. Primeira característica: necessidade de agradar. Por trás dessa necessidade de agradar, geralmente existe uma pessoa que tem muito medo de deixar de ser amada. Então o pensamento é o seguinte: se eu falar não para o fulano, ele vai deixar de gostar de mim. Se eu falar não para a ciclana, ela não vai mais ser minha amiga. Segunda característica de pessoas que não conseguem dizer não. Elas colocam a necessidade do outro acima da sua própria vontade. Quando a pessoa coloca a necessidade do outro acima de si mesma, isso esconde uma autoestima muito baixa, porque o pensamento meu desejo de descansar, o meu lazer, minha tranquilidade não é maior do que o outro está bem acima de mim. Se ele está dizendo que não consegue, se ele me pediu, então eu vou deixar tudo as minhas necessidades para depois e atender ele. É uma autoestima bem pequenininha, não é mesmo? E a terceira e última característica que hoje eu vou trazer de pessoas que não conseguem dizer não é o temor de conflitos. Uma pessoa que teme entrar em conflito com o outro e acaba dizendo sim para o outro, consequentemente está entrando em conflito consigo mesmo e dizendo não para si, para a sua necessidade de lazer, para o seu hobby, para a sua família. Então o conflito já está instalado. Quando você diz sim para o outro, você está dizendo não para você mesmo. Então, é muito simples o que eu posso te propor hoje. Para resolver essa situação, antes de aceitar impulsivamente qualquer proposta que venha do outro, pense, responda para si mesmo 3 perguntas muito simples. Eu preciso fazer isso? Eu quero fazer isso? Eu posso fazer isso? Não é difícil. Todas as questões, pensa se você precisa necessariamente. Veja bem, até mesmo a demanda de um chefe que pede para um colaborador algo.
Muitas vezes o chefe solicita, 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 e o cooperador se vê perdido e encurralado. Quando esse cooperador consegue dizer não de modo sadio, ele vai falar, tudo bem, chefe, eu vou fazer isso sim, mas então, qual que é a maior prioridade? Essa ou essa tarefa? Porque de acordo com a prioridade, eu vou focar e terminar para te entregar, mas eu não vou dar conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Outra questão, você precisa, essa é a resposta para o chefe. Você deseja fazer isso? Você quer? Vai ser algo bom para você? Ou não? Você vai só satisfazer o outro e ficar com toda a sua insatisfação. Pense nessas 3 questõezinhas. Se você pode, se você quer e se você precisa. Não é tão difícil assim, né? Lembre-se que quando você diz não para o outro, esse não é muito saudável porque evita trazer para a sua própria vida. Volto a dizer, a ansiedade, a exaustão física e mental, a ruminação mental de falar, poxa, eu não devia ter aceito, a culpa e a sobrecarga, que hoje em dia é tão normal para as pessoas que dizem não e também para as pessoas que dizem sim. Então é muito maior a sobrecarga para quem diz sim para todas as demandas do que aquele que consegue se posicionar e dizer não. Cuide de você, cuide da sua saúde mental. Desse modo, nós ficamos por aqui. Eu quero agradecer a todos vocês, guerreiros, que me assistiram, que tenhamos dias de vitórias e mais ousadia, né? E facilidade em nos defender, muitas vezes dizendo não. Vejo vocês em breve para mais uma sessão de terapia no campo. Beijos e até lá!